hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, itens 3, 4 e 5, na página 37, diferentes categorias de mundos habitados. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelo Espírito, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, os seus habitantes são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente, e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, há misturas do bem e do mal, predominâncias de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feito dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e provas, onde o mal domina, e os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, moradas do espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São, igualmente, estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua demora em um mundo infeliz. Ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aquele que são forçados a deixar, quando são obstinados no mal. Para o esclarecimento da leitura, passo a palavra aos amigos e facilitadores Everton e Gisele. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa oportunidade de aprendermos e trocarmos ideias à luz da doutrina espírita. Então é sempre uma oportunidade maravilhosa esse momento de trocas. Quero também cumprimentar aos internautas que estão junto a nós, também nesse momento de troca e de aprendizados dessa noite de hoje. Vou passar para a nossa amiga Gisele, que vai dar início à exposição e, na sequência, estaremos conversando com todos a respeito do tema. Boa noite a todos.
Boa noite aos internautas que nos acompanham. Como todos nós, né, que estamos participando já faz um tempo desse grupo da quarta-feira, o objetivo é estudar o Evangelho, né? Nós estamos hoje no capítulo 3. E se a gente for pegar o Evangelho, e se a gente for pegar da introdução, a gente vai ver que ele é extremamente pedagógico, né? Ele é extremamente didático. A gente já vem estudando há um tempo, né? Eu participo desse grupo já faz um tempo, e a gente retomou o estudo na introdução. A introdução, ela vem claramente trazer os precursores da doutrina espírita, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês numa quarta-feira, Sócrates, Platão, e que então no primeiro capítulo, Allan Kardec vem trabalhando todos os precursores da doutrina espírita. Chega o primeiro capítulo, e o primeiro capítulo é: Não vim destruir a lei. O primeiro capítulo, Não vim destruir a lei, é o capítulo que a gente estudou Moisés, Jesus, que é o cristianismo, e termina com o espiritismo, né? Quando ele fala: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Então, inaugura-se no primeiro capítulo o espiritismo. E aí vem o segundo capítulo que vocês viram na semana passada. Meu reino não é desse mundo. Eu trabalhei com vocês numa quarta-feira a questão da visão futura. O que nos espera, né? A que viemos? Por que nós estamos aqui? Qual que é o propósito nosso enquanto seres em evolução? Então, a gente viu que, de fato, o nosso objetivo não é aqui, porque Jesus fala: meu reino não é desse mundo. E aí a gente cai hoje no terceiro capítulo. E o terceiro capítulo, ele nos coloca: há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí a gente vai falar da pluralidade dos mundos. Se a gente chega no quarto capítulo, que eu já estou antecipando ele um pouquinho, que vocês vão estudar daqui a pouco, quem participa regularmente da quarta, qual que é o quarto capítulo? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A partir desse capítulo, a partir do 5º para frente, começam as bem-aventuranças e algumas passagens do Evangelho, trazendo para a gente ensinamentos de como proceder. Mas se a gente prestar bem atenção, desde a introdução ao capítulo 1, 2 e 3, ele está falando basicamente dos princípios doutrinários. Ele está falando da imortalidade da alma, nós somos espíritos, o nosso reino não é aqui, o objetivo nosso não é esse, nós estamos transitoriamente encarnados nesse planeta. E para isso a gente tem qualquer outro princípio doutrinário: a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, que é o que a gente vai ver hoje, a pluralidade das existências, que é o capítulo 4, que vai falar das reencarnações. Então, esses 4 primeiros capítulos, eles vão falar dos princípios doutrinários, né? Os princípios da doutrina espírita, que são princípios norteados por leis. Então, se nós somos imortais e temos pluralidade de existências e pluralidade de mundos, esses princípios, eles são pautados por leis. Então, a gente tem a lei de justiça e amor, a lei da liberdade e a lei da igualdade, né? Por que eu estou falando disso? Porque a parte que a gente vai trabalhar hoje, ela é bem pequenininha, porque ela vai falar da pluralidade dos mundos. Mas a gente tem que entender que essa pluralidade dos mundos, ela está dentro de um contexto doutrinário. Eu tenho muitos mundos porque eu tenho pluralidade de existências. E eu preciso ter uma pluralidade de mundos porque todos nós, enquanto espíritos em evolução, estamos em um adiantamento moral específico, único, exclusivo de cada um de nós. Então, cada um de nós está numa estação evolutiva, porque nós utilizamos da liberdade, do livre-arbítrio, para caminhar mais rápido ou mais lento, de acordo com as nossas possibilidades.
De acordo com as leis doutrinárias, a primeira delas, que é a lei da igualdade, todos nós viemos simples e ignorantes e viemos transitando ao longo desses mundos mediante inúmeras reencarnações. Então, a parte que nos cabe hoje é a gente discutir exatamente onde que a gente já esteve, onde nós estamos e para onde vamos em relação aos mundos que nós habitamos de acordo com o nosso adiantamento. Né? E aí o texto nos coloca que os mundos inferiores, aqueles bem primitivos, onde nós já estagiamos, eram mundos onde se predominava o mal. Né? Nós saímos disso, nós conseguimos caminhar, nós temos um objetivo, a nossa vida futura, de fato, é a perfeição, é tentar o máximo possível nos aproximarmos do exemplo maior que a gente tem, né? De Jesus Cristo. E aí nós estagiamos nesse mundo inferior, que era um mundo onde se predominava o mal, e hoje o mundo em que a gente habita é um mundo de provas e expiações. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. O que caracteriza esse mundo em que a gente se encontra? Um mundo onde nem predomina o bem e nem predomina o mal. Nós temos espíritos muito avançados e espíritos ainda pouco avançados, todos vivendo nesse mesmo caldeirão chamado Terra. Né? Mas hoje, eu cheguei a comentar isso, um dos estudos que a gente fez, que eu fiquei impactada com aquela questão do cruzeiro, quando ele foi rebaixado. Né? Como é que a gente pensa num ser, né, em evolução, que ainda briga, quebra, porque o time dele foi rebaixado? Né? Se a gente for pensar, chega a ser ridículo para algumas pessoas que já têm essa consciência do bem. Mas nós lidamos nas nossas famílias, na nossa vizinhança, na nossa sociedade. Nós ainda vivenciamos, né, convivemos com espíritos ainda que estão pautados principalmente pelo mal. Né? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, a gente ainda está vivenciando um mundo que ainda é repleto de dificuldades. Por isso chama provas e expiações. Por isso tanto sofrimento, por isso tanta injustiça, tanta miséria, porque nós ainda não atingimos um aprimoramento moral que nos coloque na condição de ir para o mundo de regeneração. Mas, como nós somos otimistas, né, nós espíritas, a gente tem que se pautar pelo otimismo. A boa notícia é que nós do bem, eu estou me colocando como do bem, que mesmo que eu seja imperfeita ainda, né, a gente ainda tem o propósito, a gente já tem o propósito do bem, quando a nossa consciência pesa, quando a gente magoa, maltrata, responde mal ou faz alguma coisa desonesta, a nossa consciência vem e apita. Se a nossa consciência vem e apita, é porque a gente já tem lá dentro de nós os princípios do bem, da justiça e do amor. Se eu sair do caminho, isso tem algum peso para mim. Né? Então, a gente está vivenciando hoje no mundo de provas e expiações, que é esse mundo intermediário. A gente está rumando, a gente está indo rumo a um mundo de regeneração, onde a gente vai ainda acertar arestas, né? Aquilo ainda que a gente não conseguiu, aquelas virtudes que a gente ainda não conseguiu fazer do nosso dia a dia. O de regeneração seria um finalzinho aí de uma melhorada na situação toda, para que a gente possa chegar no mundo superior e, quem sabe, no mundo feliz e ditoso. É essa a ordem. Né? E esse capítulo 3, ele trabalha conosco, ele traz essas possibilidades para nós. Ele tem 2 itens. Ele fala diferentes estados da alma na erradicidade. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, que quem eu sou aqui hoje, eu serei no mundo espiritual, caso eu desencarne nesse momento.
né? A gente não vai mudar o nosso nível evolutivo, a gente não vai se santificar, porque simplesmente a gente perdeu esse corpo. Então, a nossa condição no mundo espiritual é a mesma nossa em que a gente se encontra no mundo material. Então, é por isso que eu tenho diferentes estações no mundo de erradicidade, como eu tenho diferentes níveis evolutivos aqui, enquanto encarnados, né? Mas o que a gente tem que entender é que isso é tudo muito dinâmico, é um processo muito dinâmico. Mesmo que leve milhares e milhares de reencarnações, a gente está caminhando, né? Paulo de Tarso sempre fala, né, cuidado com as zonas de conforto, porque a tendência nossa é se acomodar. A tendência nossa é caminhar muito devagar em cada existência. E aí a gente perde uma oportunidade enorme de caminhar mais rápido dentro dos preceitos que o livro nos coloca, o Evangelho nos coloca a partir do capítulo 5º, né? Então, os 4 seriam esses princípios doutrinários, e a partir do 5º nos ensina, e aí, como proceder para que você possa, de fato, caminhar no sentido da perfeição. Começa pelas bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, a primeira delas qual que é? Sede humildes, né? Porque o humilde é aquele que entende a sua situação de imperfeição, aquele que ainda não está acabado, não está pronto, e que de fato ele assume esse lugar de aprendizado e de aceitação de suas limitações, né? E aí a gente vai ver que esses mundos, quando a gente coloca mundos primitivos, mundos intermediários, mundos de regeneração, ditosos, felizes, a gente tem que entender que existe como eu falei, uma dinâmica muito grande nesse sentido, né? Mesmo que leve milhares de reencarnações, o propósito é que a gente faça essa trajetória. O propósito é que a gente caminhe nesse sentido da perfeição, né? Jesus foi muito claro, sede perfeitos como perfeito foi o vosso Pai Celestial. Então, o convite está pronto, né? A gente tem que dar conta de se aprimorar gradativamente para que a gente possa fazer essa transição entre os mundos que nos coloca esse 3º capítulo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Bem, dando sequência nessa dinâmica que a Gisele começou a explicar para nós nesse capítulo, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, até para que eu particularmente pudesse me ambientar. Tem alguém aqui que está chegando à casa pela primeira vez? Tem alguém que recentemente chegou à doutrina espírita? Tem pouco tempo? Perfeito. Tem alguém aqui que foi educado na doutrina espírita desde a infância? Pode levantar a mão, sim. Bem, perfeito. Por que eu estou perguntando isso? Porque a explicação da Gisele, muito didática, muito dinâmica, assim como a obra de Kardec toda. Kardec, na sua dinâmica, na sua trajetória espiritual, antes de se reencarnar como Kardec, toda a estrutura dele reencarnatória foi para construir, organizar e codificar essa obra, junto com os espíritos. Então, quando a gente fala de Kardec, nós estamos falando de um espírito milenar, altamente capacitado para organizar as ideias dos espíritos, para codificar. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós temos uma plateia que pouquíssimas pessoas foram educadas na doutrina espírita, então fica muito mais complicado para a gente poder entender de fato o contexto desse capítulo. Então, a doutrina espírita, ela traz uma contribuição social para a humanidade, não é só para você, nem para mim, nem para nós, mas é para a humanidade muito grande. Há uma contribuição social muito grande. A primeira delas é que no contexto de reencarnação, quando a gente fala dos diferentes mundos habitados, e aqui Gisele colocou da relação nossa com isso, com esses mundos, primeiramente que não é uma contribuição apocalíptica,
que o mundo vai acabar e gera uma situação de desespero. Muito pelo contrário, a doutrina espírita vem trabalhar a nossa lógica, vem trabalhar o nosso pensar, vem trabalhar a nossa intimidade com esse pensar. Então isso é muito dinâmico. Por que isso é muito dinâmico? Porque não cabe mais ao pastor da igreja, ao padre ou ao expositor espírita fazer a minha regeneração. Cabe a mim fazer a minha regeneração, porque se eu já conheço didaticamente os mundos habitados, em qual mundo eu estou? Em qual situação íntima eu me identifico? Porque é a partir daí que eu posso operar ou operacionalizar a minha transformação. Não é algo mágico que vai descer num cavalo dourado, não. É no arroz com feijão, no dia a dia, tratando os mais simples. Ou sendo mais simples com todos aqueles que eu encontro no dia a dia. Então é uma dinâmica reencarnatória. É uma consciência reencarnacionista que eu vou adquirindo a cada momento em que eu vou relacionando com quem quer que seja. E as leis são as mesmas, para quem mora no Brasil, para quem mora no bairro Niterói, para quem mora em Dubai, para quem mora na Bolívia. A lei é a mesma. Só que o contexto cultural muda. A influência dos espíritos são as mesmas, porque vai influenciar de acordo com aquilo que eu trago no meu coração. Então a gente vai perceber que essa contribuição, quando eu falo da ideia apocalíptica, de algo misterioso, de algo destruidor, passa desse mecanismo assustador que muitos de nós fomos educados, não é? E passa por um processo mais dinâmico, um processo mais consciente, um processo mais responsável, mais coparticipativo. Então, por isso que a Casa Espírita, no seu processo, quando a gente vem conhecer o Espiritismo, ele tem a didática dos estudos, das palestras, da evangelização, da reunião mediúnica, da assistência social. É um contexto diferente, porque vai mexer com o nosso aspecto cultural, vai trabalhar com esse aspecto que nós ainda temos que vencer dessas barreiras. Por que eu falo isso? Porque quem trabalha com reunião mediúnica vai perceber da dificuldade que se tem numa reunião mediúnica do indivíduo que desencarna e mal percebe que desencarnou. Ele chega para a gente na reunião mediúnica e fala assim, aqui, eu estou lá em casa no meu controle remoto, a televisão não me obedece. Eu estou sentado na minha poltrona e meu filho vem e senta, eu vou servir a comida na panela e eu não consigo servir. O que está acontecendo comigo? Aí você tem que estudar uma dinâmica para dizer para o morto que ele está morto. Basta, eu sei que tem gente que está olhando para mim assim, está meio rindo. Mas isso é característica do mundo que ainda é dominado pela matéria. Nós somos ainda dominados pela matéria, precisamos nos espiritualizar mais. Basta ver, eu não vou perguntar, não precisa levantar a mão, mas se eu falar com a Rosângela, fecha as portas, moça, fecha a janela e vai baixar um espírito aqui agora, muitos de nós vão ficar meio incomodados na cadeira. Não que isso vá acontecer, porque tem gente nova que está chegando, a proposta não é essa. Mas nós precisamos sentir aquilo que estamos conhecendo. Basta olhar para nós, e aí eu tomo por mim agora a referência, que nós já sabemos de Jesus há muito tempo, mas o nosso comportamento ainda anda distante do exemplo que ele deixou para nós. Não estou aqui para constranger ninguém, mas é para a gente poder nos perceber enquanto reais seguidores, não do livro, mas do exemplo. O livro é um recurso didático que me auxilia. E é nessa proposta, respondendo uma pergunta aqui, para caminhar, e a gente vai conversando, e as perguntas vão surgindo, eu mais Gisele vamos interagindo, e vocês também, naturalmente, no processo que esse momento nos permite. Mas aqui está dizendo o seguinte, por que Deus cria os espíritos simples e ignorantes? Por que não os cria bons? Essa é a síntese da pergunta. Cria simples e ignorante para que no processo de aprendizado nós podemos crescer. Deus não cria os espíritos maus. No processo das escolhas, nós vamos aprendendo a nos conhecer e ganhando maturidade. Quantas escolhas que nós fizemos que foram positivas e nos somaram no processo de aprendizado nosso, enquanto espírito mortal?
E quantas escolhas equivocadas nós fizemos e tivemos que assumir responsabilidades e abraçar, e muitas das vezes calar perante o nosso orgulho, mas essa situação desconfortável nos trouxe grandes experiências. É o mecanismo de aprendizado. Porque se eu chegasse, se você no primeiro dia de escola já recebesse o diploma, seria justo? No primeiro dia de escola, os alunos chegando, a professora vai começar a fazer a chamada, fala: Gisele, está aqui seu diploma. Que mérito teria? Entende? Então é uma visão de Deus, uma visão da divindade que vai se ampliando. Na medida que nós conhecemos o Espiritismo, não como religião, como vim para o centro espírita porque eu tenho que vir, porque eu sou... Não. Na medida que a gente vai aplicando isso no nosso dia a dia, no contexto, com aquela pessoa que eu tenho dificuldade, com aquela pessoa que dá até arrepio, não, mas não é possível, eu tenho que ir lá, sentar do lado da Gisele, meu Deus do céu. Né? Vamos trabalhar a paciência, vamos trabalhar a humildade, né, Gisele? Na medida que nós vamos enfrentando com coragem esses desafios, nós vamos amadurecendo. Nós ainda precisamos crescer muito. Os espíritos falam isso, que muitas das vezes eles não explicam melhor as coisas para nós, porque no nosso nível evolutivo falta vocabulário. Falta vocabulário. Quer ver um vocabulário interessante que nos falta? Aquilo que tem fim, como é que chama? Finito, né? E aquilo que tem início, mas não tem fim, como é que chama? Imortal. Nós somos imortais, nós temos um início, mas não temos um fim. Então nós somos imortais. Agora, como que chama aquilo que não tem início e não tem fim? Como que você representa isso? Como que você explica a natureza íntima de algo que não tem início e que não tem fim? Que é Deus. Então ainda falta no nosso nível atributos, consequência de estágio de quem está no mundo em que a matéria predomina. Então nós precisamos muito aprender. E o que é mais interessante é que esse aprendizado, ele é, como Gisele disse, dinâmico. Então eu aprendo com você, você aprende comigo, nós aprendemos uns com os outros. Aqueles ainda que necessitam reencarnar, porque a espiritualidade ela usa de um recurso didático chamado pulverização. Ela não coloca todos os bons de uma vez, ela fala do sal da terra no Evangelho. O que é o sal? Quando você coloca muito, ele estraga a comida, né? Então o sal é dosado. São os poucos que vêm, mas que dá o seu tempero, dá o seu recado, né? Você tem Jesus, você tem um Gandhi, você tem um Chico Xavier. Não precisa de muitos. Né? Tempera que ele já dá o resultado. Então Jesus fala que nós temos que ser como o sal da terra. Não aparece muito, mas deixa o resultado. Mas o nosso mundo material, transitório, em que o mal domina, o que faz com a gente? Vamos aparecer. Nós temos que aparecer. Nós temos que ser melhor. Veja a nossa cultura, a nossa educação, os nossos likes na internet, nas redes sociais, sempre nos convidam a aparecer. É um aspecto contraditório do mundo material. É um aspecto contraditório desse mundo. Então, para a gente avançar para o mundo superior, para os mundos superiores, quais são os recursos? Quais são os benefícios? O que realmente eu tenho que fazer? Não no campo da aparência, mas no campo da intimidade. É uma experiência em que a gente vai conquistando pouco a pouco. Porque isso vai trabalhar com a nossa essência que nós temos no coração. Né? Vós sois deuses, brilha a vossa luz. Aonde está o teu tesouro, aí está teu coração. O tesouro, aquilo que eu tenho de valor. O que é que nesta vida cotidiana que levo, quais são os valores que eu trago no coração? E esses valores, eles colocando, né, na ponta do lápis, eles são também valores no mundo espiritual? Ou seja, valor é aquilo que eu estimo, aquilo que eu valorizo. Não aquilo que eu gostaria, mas aquilo que eu valorizo. Eu gostaria de ser mais humilde, mas às vezes eu não trabalho isso comigo. É um cotidiano, doutrina espírita é filosofia, ela precisa trazer para que a gente possa raciocinar no cotidiano.
Eu costumo trabalhar nas reuniões mediúnicas que eu participo, que a reunião mediúnica ela não começa naquele dia, naquele horário. A reunião mediúnica ela é 24 horas, durante os dias da semana. Por quê? Porque eu carrego a sintonia, não é durante a reunião. Muitas das vezes a entidade que me acompanha e que me ressalta os valores materiais, aqueles que eu estou buscando a vencer, ela fica na porta do centro espírita me esperando na saída. Não é para entrar, não. Ela não é boba. Ela não vai entregar o ouro para o bandido, ela vai ficar na porta. Não tem problema não, deixa ele terminar a oração, na volta, na curva eu pego ele. Então a vigilância é algo que a gente vai amadurecendo. No trânsito, no comércio, na família. A doutrina espírita, ela vai ser melhor compreendida e entendida na medida em que nós pegamos as informações que conhecemos e mudamos os nossos hábitos. Mudar o meu hábito, mudar o nosso hábito social. Isso é a transformação real. Não é quantas vezes que eu venho no centro. Não é se eu venho aqui porque o Sérgio Bebiano está, ou porque o Everton está, ou a Gisele está. Não. É a transformação social. É ruim vir ao centro? Não, eu não estou desmotivando, não. Venhamos. Quanto mais centro espírita tiver, melhor. Eu, particularmente, viajo no estado de Minas motivando as pessoas a abrir centros espíritas. Viajo fora do estado de Minas motivando as pessoas a abrir centro espírita. Né? Nós somos 94%, em estatística, nós somos 94% dos centros espíritas do mundo. É no Brasil, 94%. Dos 100% do mundo, 94% é no Brasil. Dos 94% do Brasil, 70% é Minas Gerais. Só na região metropolitana de Belo Horizonte são mais de 400 casas espíritas. Só em Uberaba são mais de 260, 262 para ser mais exato, casas espíritas. Então nós somos o maior país espíritas do mundo. Temos expositores de gabarito internacional. Mas na essência isso quer dizer o quê? Que eu estou pronto para entender esse ensinamento, porque senão não estaríamos matriculados nessa escola. E, na verdade, a essência é a nossa transformação íntima. Por isso que Deus não nos cria perfeito. Ele nos dá as possibilidades. Livre-arbítrio, conquista. Nós vamos percebendo isso didaticamente. Isso é extremamente inovador. Isso é extremamente tecnológico, eu digo aqui. Porque isso mexe com o nosso comodismo. Isso mexe com as nossas questões íntimas que necessitam ser trabalhadas. Basta você olhar o seu cenário. Qual é o mundo social que você vive? A sua família, os seus amigos, o contexto profissional que você trabalha. O que está acontecendo? O que rola ali naquela essência? É o mundo que você vive, é o mundo que precisa ser transformado, que precisa ser temperado com a sua, com a minha, com a nossa essência. Só pegando uma brecha nessa resposta, o que eu acho que é mais bonito na doutrina é exatamente esse compromisso individual. Né? Nós nascemos simples, ignorantes, exatamente porque a cada um, de acordo com as suas obras, né? Essa individualidade, essa garantia da nossa subjetividade, isso é fantástico. Né? Não existe receita de bolo em massa, existe um percurso individual de cada um de nós rumo a essa perfeição. Eu acho que isso é maravilhoso, porque nos permite autonomia, independência, né? Que caracteriza a lei da liberdade. A outra pergunta, considerando a classificação dos mundos, eu pergunto, em todos os mundos eu posso reencarnar para evoluir? A partir de uma determinada categoria de mundo, é possível o espírito evoluir independente de reencarnar? Em caso positivo, se o espírito não reencarna, como ele como ele passaria de um mundo para outro, exemplo, de um mundo feliz para um mundo celeste? Eu acho que a doutrina espírita, ela nos baliza em tudo que a gente pergunta, principalmente em relação a essas questões mais doutrinárias,
a bibliografia básica da doutrina espírita nos responde, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala, que nós dois estamos aqui hoje, né, auxiliando esse processo de aprendizado, mas todos nós estamos nesse processo. E o que a gente acha, né, a gente não sabe mais que vocês, a gente só se coloca no lugar de vir mediar esse processo. O que a gente sempre fala da importância de quem está chegando na casa espírita ou de quem está há muito tempo, a gente acaba se distraindo com outras literaturas que são fantásticas, mas que a gente não perca de vista a nossa base doutrinária, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, as obras básicas, elas são fundamentais. Em relação a essa pergunta, o próprio Livro dos Espíritos nos responde. Na pergunta 172, nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não, não todas, mas nos diferentes mundos, que é o tema que a gente está trabalhando hoje. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro, ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar por um mundo superior. Assim podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já viveste em outros mundos e sobre a Terra. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Não. Mas se não progredides, podereis ir para outro mundo que não seja melhor. Pode ser, inclusive, pior. E aí eles colocam, que é a pergunta, né? Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros mundos. Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez? Sim, e em diferentes graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando o espírito está pela primeira vez na Terra? Não, nenhuma utilidade teria isso, né? E aí ele vai colocando, ele vai trabalhar todo esse capítulo da encarnação dos diferentes mundos, que é exatamente isso. A nossa evolução independe de onde nós estivermos. A gente, se está encarnado ou está no plano espiritual, nos dá as mesmas condições evolutivas. Nós trabalharemos no mundo espiritual tanto quanto ou mais que a gente trabalha no mundo material. Então, a pergunta ela nos coloca que eu não preciso reencarnar na Terra para evoluir. Enquanto eu estiver em outros mundos, quando eu estiver no mundo espiritual na erradicidade, eu tenho todas as possibilidades de avançar e crescer, independente de passar pela Terra ou não. Eu posso estar nesse mundo, né, dependendo do meu aprimoramento, do meu nível de adiantamento moral, eu posso não precisar mais reencarnar na Terra. A gente sabe que a gente está transitando em vários mundos. A ideia é que a gente transite para um mundo de regeneração e gradativamente a gente vai caminhando. Com certeza, se a gente vive no mundo de provas e expiações, nós temos muita gente aqui que está em missão, que não precisava estar aqui na Terra mais, mas que veio, né, o Everton falou claramente, um Chico Xavier, né, uma Irmã Dulce, um Gandhi, né? Quantas pessoas que a gente pode citar, que será que precisariam estar encarnados na Terra para quê? Né? É importante, primeiramente, eu acho muito interessante a didática da Gisele, porque ela traz na íntegra a informação, né? Leu a pergunta aqui do Livro dos Espíritos, isso é importante, porque a gente fica navegando nessas obras, que eu chamo aqui de água com açúcar, e a informação precisa, direta da obra de Kardec, da informação dos Espíritos, muitas das vezes nós deixamos segundo plano, né? Agora, o aspecto que eu queria ressaltar é da missão. Embora eu falei aqui de grandes vultos, e Gisele também citou os grandes vultos, mas todos nós podemos estar numa condição de missionários. Às vezes a sua missão é com a sua família, às vezes a sua missão é com aquele mais próximo de você. Nós vamos ver isso na obra de André Luiz, em que um médium, ele tinha um compromisso reencarnatório, uma missão com 6 espíritos, que iam ser os seus irmãos.
E ele deixa esses 6 irmãos e vai ter um relacionamento afetivo, um casamento, nada contra o casamento, mas a proposta reencarnatória daquele espírito era a missão com aqueles 6 espíritos. E ele deixa esses 6 espíritos ao relento. Moral da história é que muitas das vezes a missão, ou na grande maioria das vezes a missão, não é algo fantástico, sobrenatural, não. A missão pode ser um simples cuidado com o ente da sua família. Um simples cuidado com a profissão que você leva. A missão, ela é segundo o critério dos espíritos, na visão de quem está no mundo espiritual. Ou seja, é algo que está acima da nossa compreensão. Não é simplesmente a missão segundo os nossos olhos. Porque nós estamos aqui, nós estamos numa condição de crescimento. E existem mundos superiores. E é de lá que partem as ideias. Então, muitas das vezes eu estou debaixo da mesa tentando entender o que está em cima do telhado. Eu nem faço ideia do que seja. Eu tenho uma previsão. Eu tenho uma ideia vaga. Então, essa ideia da missão, você que está aqui agora, simplesmente sentado nessa cadeira, você pode ter uma missão nas mãos. Silenciosa, que só você sabe. Então, essa ideia de missão, ela carece das nossas reflexões. Claro que tem esses vultos que nós colocamos aqui, que são, inclusive, referências para o nosso comportamento, para o nosso exemplo, para o nosso crescimento espiritual. Mas a missão, ela perpassa também no silêncio do anonimato. Mais perguntas? Uma coisa que eu acho importante e que eu acho que a palavra é essa mesmo, quando a gente fala da doutrina espírita como consolador, né? Quando a gente vê a questão da pluralidade dos mundos, da pluralidade das existências, da imortalidade, isso é extremamente consolador, né? Essa possibilidade que a gente tem de errar, acertar, quantas vezes forem necessárias, né? Eu acho que o auto-perdão é uma das coisas mais importantes que a gente tem que exercitar, né? Quando a gente entende que nós ainda somos imperfeitos, porque muitas vezes o nosso rancor, a nossa dificuldade com o outro, muitas vezes está na gente não conseguir se perdoar, né? E a doutrina espírita, nessa trajetória bem individual, bem subjetiva, cada um a seu tempo, né? Isso é extremamente importante. A gente está vivendo hoje, por exemplo, o SISU, o Enem, aí essa semana, né? Quem tem filho aí nesse momento, quando a gente vê o nosso filho, a gente fala assim, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua trajetória, né? Você pode entrar hoje, pode não entrar, pode entrar ano que vem, né? A gente viu que ele teve o esforço, que ele tentou. Então, eu acho que é esse olhar de amor paterno, né, que a espiritualidade tem conosco, né? Está te dando oportunidade, você está aproveitando? Nem sempre, às vezes a gente acomoda, mas nos dado, né, esse olhar o tempo todo, a espiritualidade está com esse olhar amoroso conosco, que é de entender que cada um tem seu tempo, pode não ser nessa existência, pode ser preciso outra, para que a gente possa redefinir as nossas virtudes, né? Então, a gente tem que pensar nesse auto-perdão, quando eu entendo e identifico com uma pessoa ainda não perfeita, mas o que a gente não pode é se acomodar. A gente tem que se perdoar o tempo todo, mas, né, tem em mente que o nosso mundo não é esse. O nosso mundo é o mundo espiritual. E para que a gente possa atingi-lo, a gente precisa conquistá-lo, né, através das nossas virtudes, da nossa reforma íntima, da nossa transformação diária. Isso é interessante porque nós estamos vivendo uma experiência material. Nós não somos matéria, nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência material. Isso é muito filosófico, mas é muito. Nosso tempo não permite muita coisa a partir de então. Mas eu estava fazendo algumas anotações aqui no início e completando com o que a Gisele está falando, nós estamos numa mudança íntima. A mudança de mundo, ela não é uma mudança externa. Não é alguém que virá de fora e vai resolver esse problema. A mudança, ela é nossa. É uma mudança de ideia, de entendimento, de concepção.
é uma mudança íntima. Ela é uma transformação íntima. E isso é muito interessante porque isso nos convida a uma ação. Por isso que nós estamos sofrendo, ruminando essas experiências materiais. Para os que estão atentos a essa mudança, vão perceber que sempre houve chuva, sempre houve dilúvio, sempre houve terremoto. Porque para a espiritualidade, sempre houve desencarne. No livro A Gênese, no final, no capítulo da Gênese, nova geração, se não me engano, a geração nova, fala dessa questão do desencarne. É como trocar de roupa. É como o seu pé direito, que está aí o tempo inteiro, e você só lembrou dele agora que eu falei. Não estava aí o pé direito? Pelo menos eu acho que a maioria aqui tem um pé direito. Não é? Não estava aí o pé direito? Agora você está mexendo com ele, igual eu estou mexendo com o meu aqui. É um processo natural de conquista. Está aí do mesmo jeitinho, tranquilo. Ou pelo menos quem não tem um pé direito, porventura, né? Aconteça uma situação aí. Ou seja, são conquistas que nós vamos fazendo de forma natural, como respirar. Que você até agora não estava pensando na respiração, mas agora está se observando, eu estou respirando. São conquistas naturais. Por isso que o número de reencarnações são inúmeras. Não é algo apocalíptico, é algo dentro de uma lógica. Se você necessita mais vezes voltar a esse planeta, você vai voltar. Não é porque alguém vai determinar para você, embora tenha quem organize isso, mas é a sua necessidade. Se você melhor aprender esses resultados, você vai voltar aqui poucas vezes ou menos vezes. Então é uma dinâmica, é um processo de responsabilidade que nós vamos conquistando. O Evangelho trabalha em nós extremamente o sentido de autonomia. Quando Jesus fala, vai e não peques mais, Ele está colocando em você, em nós, a responsabilidade do conhecimento, de não errar mais, de nos conhecermos para melhor sabermos das nossas tendências e não falharmos nela. Por isso que é uma mudança íntima. Não existe uma data para transformarmos no mundo de regeneração, embora muitos possam dizer que os espíritas trabalham datas. Existem períodos, mas é uma concepção que ela é íntima. É como um contexto de perdão e de amar ao próximo que de repente você fica a vida inteira. Mas você lembra naquele dia que você estava com aquela camisa amarela, que você disse isso e isso e isso e isso para mim. Né? Tem gente que guarda isso, né? Porque, né? Eu lembro até direito que você colocou o chinelo ainda embaixo da cama. E aí você traz todo aquele mundo que você estava lá. A gente guarda isso, né? A dificuldade de perdoar. Olha o mundo que nós estamos. Quando a gente fala do Evangelho, a concepção é outra, a sintonia é outra. O Espírito é imortal. Nós vamos voltar aqui para aprimorar, melhorar os nossos hábitos, as nossas necessidades espirituais. O nosso meio social vive uma transformação muito grande, mas isso é fruto das necessidades dessa mesma sociedade. Então eu vou me perceber que não é a sociedade lá fora, mas eu dentro desse aspecto social. Isso vai mudando os nossos hábitos, na medida que o Espiritismo é melhor compreendido. O contexto de reencarnação, o contexto de sintonia, o contexto de fazer a prece, situações simples, fazer uma prece. A sintonia com os nossos amigos espirituais, ela é algo que necessita ser exercitado a todos os instantes. Não adianta eu, com todo respeito, passar a semana inteira desligado das minhas necessidades espirituais e depois chegar aqui, minutos antes da reunião, dos estudos, falar, não, agora eu sou espírita, e aí eu vou conversar. Não, é um exercício, é uma construção. A bondade não é algo que se veste como roupa, mas é algo natural como a respiração, como o sangue que corre nas minhas veias. E essa é uma construção diária. Nos atentemos a isso, porque a nossa sociedade, nesse exato momento, vive essas transformações. Mas isso é fruto de um mundo que é de transformação, um mundo que é de regeneração. Nós estamos, nesse momento, vivendo duas situações muito simples. Duas situações muito simples.
o modelo vigente que atua na nossa sociedade, ele não atende mais às nossas necessidades. Basta você observar. O nosso modelo social está em conflito, porque o que nivela as nossas regras, o nosso comportamento não atende mais à nossa necessidade espiritual. Então é necessário que venha um outro modelo, por isso que estamos em transição. Mas o modelo que necessita vir e que nós estamos buscando aprender, nós ainda não o assimilamos no coração. Então nós temos uma sociedade que é de retaguarda, com um modelo que não mais atende à necessidade, e nós temos, por exemplo, um modelo oferecido por Jesus, pelo Evangelho, que é de vanguarda, que está mais à frente, mas que nós ainda não assimilamos. Então, ora nós entendemos o que está sendo colocado, mas colocamos no modelo anterior, aí não funciona. É como um pé que calça 42, mas o sapato é 37. Aí não fica bem colocado, sabe? Ou tem hora que, como se fosse a pessoa que andou a vida inteira de rasteirinha, aí aparece um salto 15. Ela coloca, fica até bonito, mas não está ainda ajustado, não aprendeu a andar com aquilo, aí tropeça, cai, vai mancando. Nós estamos nesse momento aqui, trocando em miúdos, até com um linguajar mais simples, vivendo isso. Tem situações que não são admissíveis, mas aquelas que são admissíveis, nós ainda estamos acanhados para vivenciar, para trazer no campo do coração. Quantas das vezes queremos abraçar um parente para dizer que ama, que gosta, um filho, um cônjuge, um parente, um amigo, e aí fica acanhado. Ah, não, depois eu faço. Aí precisamos de datas natalinas, aniversário, festividades, para que, não, agora eu vou, né? Vamos lá. Você pode viver o Natal o ano inteiro. Quem te impede isso? Jesus nasce no seu coração quando? Todos os momentos que ele desperta. Por isso que a doutrina espírita vem nos convidar a um comportamento de vanguarda, estar à frente das nossas circunstâncias, que a gente possa vencê-la. E vencê-la com alegria, com esforço e com consciência reencarnatória. E com uma fé que não é cega e que não é racionalizada, mas que é raciocinada, que traz a afetividade, que traz o sentimento de fraternidade, para conosco e para os nossos irmãos desencarnados, que estão junto a nós em todos os lugares, em todos os momentos. Na verdade, eu e o Everton, a gente só deu a introdução desse assunto, né? Continuando o capítulo 3, ele vai depois discorrer mais sobre isso, né? Os próximos quartas-feiras, vocês vão poder aprofundar mais nos mundos inferiores, mundos superiores, o mundo de provas e expiações, a progressão dos mundos. Então, esse parágrafo nosso foi só a introdução mesmo de como que seria esses mundos, né, essa pluralidade de mundos, mas ao decorrer aí das quartas-feiras, vocês vão conseguir aprofundar mais no tema, né? Eu espero que a gente tenha contribuído para o entendimento desse trechinho, né, da doutrina básica. Uma boa noite a todos, muito obrigada.